Bem-vinda, Mili. Te coloquei na fogueira. Isso, é verdade. Então, hoje a nossa conversa, né, sobre os nossos amigos pets, né? E nada melhor do que começar falando com eles com uma veterinária, né, com uma especialista, uma pessoa que dedica a sua vida a isso. Ela que é uma jovem ainda, ela se formou com 5 anos de idade, então ela está aqui. Nasci há 1000 anos atrás. Mili, eu gostaria primeiro que tu começasse falando para nós quando começou esse teu amor pelos animais e quando tu começou a pensar neles, assim, a cuidar deles como uma profissão tua. Nossa, na verdade, esse bichinho toda criança sempre quer ter, né? E quando eu e o Serginho era pequeno, a gente não podia. Aí o pai dizia que a lagartixa que tinha lá em casa era o nosso bichinho de estimação. A gente se conformava, né? E com 6 anos de idade a gente pôde ter cãozinho, gatinho, né? E aí que começou a paixão mesmo, né? Na verdade, o primeiro bichinho que eu tive, eu perdi ele, né? E nessa época não tinha ração, não tinha areia de gato, não tinha história de saber vermífugo, vacina, né? Então era um pouquinho mais complicado, né? E no segundo casalzinho de gatos que a gente teve, daí a gente foi num veterinário na cidade de Campo Bom. E eu vi ele salvando assim, os bichinhos, eu vi que ele atendia gato, cachorro, vaca, achei aquilo o máximo, atendia todos os bichos. E aí botei na cabeça, é isso que eu quero fazer. E ninguém tirou, não teve jeito, né? Teve tentativas aí, mas não renderam. Maravilha. Assim, o ser humano, quando mesmo uma mãe de primeira viagem, ela tem uma referência, ela tem um instinto natural dela, né? Mas ela tem sempre uma referência de uma mãe, de uma avó, ou de alguém para ajudá-la a cuidar da criança a partir do momento do nascimento. E como é que nós que não geramos esses serizinhos do bem, como é que a gente pode substituir a mãe, digamos assim, a partir do momento que nós adotamos ou a partir do momento que nós ficamos com ele? Como nós cuidamos dos nossos pets, assim, desde o início da concepção, digamos assim? Claro que a ligação materna eu acho que é insubstituível, né? A questão de amamentar, o parto, né? Aquela situação ali é toda uma situação especial, bem particular de cada bichinho também, né? Assim como do ser humano, né? Mas no momento que a gente adota um bichinho, que a gente leva ele para casa da gente, né? A gente tem ele nos adota como seus pais, como seus irmãos, né? Como se fôssemos nós todos felinos, todos cães, né? Então, para eles é aquele ser especial que dá comida, né? Que dá carinho, que dá atenção, né? Então, para eles tem uma relação assim bem especial, bem como seres sencientes que são, então eles sentem, né? Então a gente sabe que essa ligação realmente é estabelecida como uma família, né? Para eles, que são eternas criancinhas, né? Para eles são como se nós fôssemos da família mesmo. E para nós eles são também, para quem cuida e gosta, a gente sabe que são também, né? Eu Quais digo, os primeiros nunca substitui, mas complementa, né? Uma relação que fica especial mesmo, né? Quais os primeiros cuidados, assim, que a gente, ou os cuidados mais básicos que a gente deve ter quando a gente adota um pet, assim, muito novinho? Se for, tu fala assim, se tá amamentando ainda, tem que ter esse cuidado, né? As pessoas têm costume, posso dar leite, né? Aquelas coisas assim é muito antigo, essa questão de dar leite para gato, né? Para gato, para cachorro. Só que o leite da vaca, ele é bem diferente do leite da cadelinha e da gata, né? Então, hoje em dia, a gente já tem tecnologia que, inclusive, encontra eles em formulações prontas, específicas, que suprem as necessidades deles, né? Então, se tu pegar um bichinho que tem necessidade de amamentação, que seja o gatinho com 45 dias, até 60 ainda está amamentando. O cachorrinho até 45 dias de vida, né? Então, que infelizmente a gente sabe que tem muitas situações que o pessoal abandona a ninhada, recém-nascida, né? Então, às vezes são os anjinhos, seres humanos que andam por aí que salvam eles, né? Então é bem
bem legal isso, assim, porque tem bastante gente engajada nessa causa, né? E quando a gente pega aquele animalzinho que já tem uma experiência de vida e nem sempre a experiência foi exitosa, quando a gente traz por exemplo, um animalzinho da rua, ou que ele tem uma referência de experiências de maltratos, como é que a gente consegue tratar ele e buscar e trazer ele para o nosso lado, digamos assim? Eu sempre digo assim que o primeiro momento, claro que o ideal seria levar realmente uma avaliação veterinária, né? Até para ver se tu está se dispondo a atender, a ajudar o bichinho, né? Então nada melhor do que tu ter uma orientação profissional para isso, né? Desde para saber a alimentação, a forma como tu vai cuidar de repente de alguma doença, alguma doencinha de pele, se é alguma coisa que pode ser transmissível para a gente, né? Porque existem muitas zoonoses, né? Hoje em dia a gente sabe que tem algumas aí que de risco bem grande e tem riscos mínimos, mas todas elas têm o seu cuidado, né? Então é bem importante, né? E eles... Desculpa, pode continuar. A avaliação veterinária, assim, sempre a gente tem essa orientação de, quando vai fazer uma consulta, é quase como uma consulta pediátrica, né? Que o pessoal gosta de comparar, né? Eu não posso comparar porque eu não tenho criança para levar em pediatra, né? Mas a gente já foi em pediatra em algum momento na vida, né? Então, é aquela orientação básica, assim, para os cuidados ideais para cada espécie, né? Cada espécie tem seus cuidados, né? No domingo passado aqui a gente conversou sobre adoção, né? E como é que funciona um processo de adoção, de adaptação do pet a uma nova casa? Tem diversas situações, né? Até, infelizmente, eu não acompanhei, porque eu gostaria de ter acompanhado, vou ver se eu consigo ver lá no YouTube, que a Dani participou também, né? A adoção do pet, ela tem toda essa questão de adaptação, né? E tem muitas pessoas que estão dispostas a fazer essa adaptação, né? E tem muitas pessoas que não têm muita paciência, que querem que seja rápido, né? Então, se tu for fazer essa correlação com o ser humano, como que o ser humano sabe que às vezes pode levar mais de anos, às vezes, para se adaptar com uma pessoa que está chegando nova na tua casa, né? Com o bichinho não vai ser diferente. Porém, a adaptação deles é mais rápida. Eu acho que o sentimento de gratidão deles vem rápido, vem fácil do entendimento, né? Então, ele entende que tu tem a questão que tu vai dar a alimentação para ele, né? Que se ele fez... As pessoas têm muita coisa assim de querer brigar, né? E eu sou muito a favor do reforço positivo, né? Então, e a gente sabe que toda a questão de psicologia também animal, né? A gente tem essa questão que o reforço positivo, ele funciona muito mais do que o reforço negativo. Então, o bichinho, ele não entende quando ele faz na arte ali uma coisa errada, que você está brigando porque ele fez aquilo ali, né? Ao menos que tu pegue ele na intenção de fazer, né? Dizer não, eles, opa, não posso pular ali, não posso virar aquela planta, né? Então, é aquela coisa assim de dizer repetidas vezes o não, ensinar desde pequenininho, né? Até 1 ano eles são jovens ainda, são crianças, né? E a partir de 1 ano eles já entram na idade adulta deles, né? Que a vidinha deles é um pouquinho mais curtinha, né? Eu sempre brinco que eles já sabem amar, já vêm prontinhos sabendo amar, né? Então tem toda essa adaptação que tem que ter paciência, não adianta, não tem outra situação, né? Quem quer, quem está disposto, tem que se dispor a ter paciência também, né? Claro que o nosso tema aqui é nossos amigos pets. Claro, pets abrange muita coisa, né? Mas estamos focando, pelo menos nessa live, teremos uma próxima, né? Estamos focando aí nos nossos au-aus, os nossos miaus-miaus, né? Antigamente se dizia que esses serizinhos não conseguiam conviver juntos, né? E hoje em dia nós vemos muitas casas com gatos e cachorros juntos. Como é que se administra gato e cachorro juntos na casa? Eu aqui só tenho gato, né? Eu moro em apartamento, né? Por opção e restrição até da família, né? Se pudesse, teria mais. Se tivesse pátio, Deus o livre. Se meu irmão morasse aqui na mesma cidade, acho que nós tínhamos uma ONG juntos os dois, né? Adaptação, sempre tu tem que fazer o gatinho é mais fácil, né? Ele já tem uma coisa assim, mais instintiva, que se tu botar areinha, ele já naturalmente vai na caixinha de areia, né?
tem alguns cuidados, assim, alguns, digamos, conceitos que vêm mudando ao longo do tempo aí no cuidado dos felinos, até porque as pessoas estão tendo mais gatinhos hoje em dia, até pela praticidade do gatinho. Tem aquele pensamento de que ele é muito independente, né? Talvez seja pela questão dele dormir muitas horas por dia, então fica mais conveniente, então tem que estar passeando com ele, né? Fica mais prático, no caso, né? Mas ele não é nada independente, pelo menos o meu tá sempre atrás de mim aqui em casa, e todos os gatinhos que eu tive sempre também, né? Mas botar a comidinha no local afastado da caixinha de areia. Se tu tiver mais de um gatinho, tu tem que ter uma caixinha de areia por gatinho. As pessoas costumam muito, eles usam a mesma caixinha. Usa, mas não é legal, assim, seria bom que cada um tivesse uma caixinha a mais do que o número de bichinhos, de gatinhos, né, para até evitar questões urinárias, de segurar a urina porque tem o xixi do outro, né, então a água tem uma comodidade que as pessoas têm de botar pratinho de comida e de água ao lado, o gatinho ele prefere a água afastada da comida, né. Fontes de água, às vezes eles gostam de água corrente, ou ter mais de um potinho de água também é importante, né? Então, são cuidadinhos, assim, que nem eu digo, das particularidades, né? O cachorrinho já tem a questão do xixi, né? Que a pessoa, como que eu faço para ele fazer xixi no mesmo lugar? Claro que cada um vai ter o seu método, né? O único método, assim, que eu sou contra e normalmente já condeno de cara é aquele de, bati nele porque ele fez. Não bate que não adianta, né? Não bate que isso aí não educa ninguém, não educa nada, não vai ser útil mesmo, né? Então, o melhor método é tu ir aos pouquinhos, ou tu restringe o filhote num cercadinho, numa areazinha ali para ele aprender, bota tapetinho, jornalzinho, onde tu quer que ele faça o xixi e o cocô, ou tu vai atrás dele até ele entender. E quando ele fizer, tu faz o reforço positivo, elogia bastante, né? Tem alguns métodos com recompensa também, e aí eu sempre digo, a recompensa tem que ser sempre de acordo com a categoria. Se tiver adulto, uma recompensa de um biscoitinho, um agradinho de adultos, né? Se for filhote, dentro da categoria de filhote, né? Que maravilha. Educação básica, digamos assim, deles, né? Claro que depois de adulto, né, o pessoal fala de passear também, né, então depois de adulto, normalmente eles gostam de sair pra rua, o cachorrinho principalmente, né, ele tem necessidade de passeio, né, a gente sabe que pela fisiologia dele é importante ter o passeio, né, ter os cuidados de realmente levar ele para gastar essa energia, né. As pessoas, mas eu tenho um pátio grande, sim, mas aí tu deixa ele sozinho lá no pátio o dia inteiro, né, então interage com o teu bichinho, né, vale a pena. Para ele e para a gente também, né? Um dos grandes problemas, Mili, do abandono dos pets é a questão da fertilidade deles, né? Principalmente os gatos. A partir de que momento da idade de um gato, de um cachorro, quando você assume ele, você deve buscar esqueci a palavra agora. Não é esterilizar, castrar isso. Castração, assim. Para o gatinho, para as fêmeas, né, a gente sempre indica que tu não precisa esperar o primeiro cio, nem gato nem cadela, né. Tem alguns conceitos dos cães de porte maior que de repente, pelo crescimento ósseo, daria para guardar, fazer entre o primeiro e o segundo cio, né, isso cadelas, então, de porte grande. Para as cadelas de porte pequeno, em princípio, mantém ainda, né, de fazer antes do primeiro cio. O primeiro cio é a partir dos 6 meses para cadelinha, em média, né, 6 meses para gatinha também. Tem alguns animaizinhos que são precoces, tem alguns animaizinhos que podem ser um pouquinho depois, né, mas não tem essa necessidade. Existia um mito antigamente de ter a primeira cria, né. Inclusive, a minha velhinha, a gatinha que faleceu de 19 anos, tive 4 filhotes em casa com ela, né. Me arrependi de não ter ficado com nenhum, porque depois ela não aceitava ninguém também, né. Mas é importante para a saúde deles, né, para a questão do gatinho macho e do cachorrinho a partir dos 6, 7 meses, que é onde eles atingem também a maturidade. E aí eu sempre brinco, assim, o cachorrinho, tu quer que ele levante a perna ou não, né, que é a questão da marcação do território, né, e uma coisa que as pessoas não sabem, assim, que às vezes o gatinho também vão fazer essa marcação de território, né, então
e normalmente o macho é que vai atrás da fêmea. Então, pela questão de fugas, risco de fugas é bem grande também. Né? Para quem ainda tem os felinos com aquela liberdade de passear, que já não é também muito indicada, né? A castração ajuda muito a ficar mais próximo ao seu território. E mesmo assim a gente indica, faz uma telinha, faz uma barreira de contenção, procura manter teus bichinhos junto contigo, né? Já que eles são da família, né? A gente não deixa uma criança solta de noite na rua, né? Não deveria deixar, né? Então, é importante para a saúde deles mesmo e para a preservação até de não sair, não ser roubado, não ter acidentes. E, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que judiam dos bichinhos ainda, né? Então, essa questão é bem importante, né? Até aquele famoso ditado, né? A curiosidade matou o gato, né? Eita, bichinho curioso. E tem alguns que são castrados e passeiam também, né? Fazem, né? São caçadores, né? O gato tem esse instinto de vida noturna, né? De passear, mas às vezes ele vai ficar mais próximo, então, de casa, né? Sempre com aquele cuidado, se puder deixar ele mais... O gato fica em casa sempre, fica em casa. Faz bastante coisa para ele ter em casa de distração, né? O enriquecimento ambiental, que tem sido bastante preconizado também, é bem importante, né? Mili, para encerrar tua deliciosa participação aqui, agora no momento que estamos vivendo, né, da pandemia, do Covid, existe algum cuidado específico para a fase que a gente está passando? Agora sim, surgiram muitas dúvidas, né? Primeiro com relação ao corona, né? Porque o corona Covid-19 é mais uma espécie de coronavírus, né? A gente tem o coronavírus em cães e em gatos, próprios de cada espécie, e que não se transmite nem do cão para o gato, nem do homem do cão e gato para o homem, nem do homem para o cão e gato. Então, assim, a dúvida, o Covid-19 teria esse risco? Né? Eu já tenho consenso que não. Tá? Então, assim, em princípio, o cuidado assim, do bichinho que tem esse acesso à rua, do cãozinho que passeia, seria como uma superfície também, né? Assim como uma mesa, como a compra que traz de casa, né? Então, fazer essa higienização ao voltar, né? Eu sempre reforço, né, que dos cãezinhos, do gatinho, deixa o gatinho em casa, né? Mas seria, assim, uma higienização que a gente também tem que cuidar para não exagerar, né? O álcool 70 ele não é indicado para uso em pets, né? A gente tem produtos próprios, pode usar até um shampoozinho, que é o melhor, mais adequado, sempre espécie específica. Shampoozinho de cão, shampoozinho de gato, né? Com um paninho umedecido pode limpar, ou com aquelas lencinhos umedecidos também existem, os próprios de pet, né? Não usar coisas de criança também em cães, né? Porque apesar de eles serem os nossos filhinhos, nossas criancinhas eternas, eles não são crianças, eles são espécies que requerem seu cuidado específico também, né? Então, seria mais nesse sentido. E outra coisa, a questão do estresse, né? O cachorrinho que passeia muito, daqui a pouco não está passeando tanto, né? Então, essa mudança na rotina, a pessoa fica mais em casa. Tem os gatos, que eu digo os gatos mais rabugentos não gostam, né? O meu que é bebê adora, né? A mãe está em casa, então ele gosta bastante de companhia, né? Então, tem muito mito ainda com relação aos gatinhos, né? Mas a gente sabe que eles são super parceiros aí, então tá tendo já um movimento bem maior aí de companhia. Pode abraçar eles, né? Que bom que a gente pode abraçar eles, a gente não pode sair abraçando os amigos agora, né? Então, são bichinhos que vão favorecer aí até essa questão de uma quarentena com qualidade, né? Banho em gato não, Dani, não pode. Não deve, né? Não deve. O gatinho se estressa bastante, ele já tem a questão do grooming, ele mesmo se limpa, se higieniza, né? Eu sempre digo gatinho muito limpinho, né? Mas, claro, se for um gatinho que tu acostumou desde filhote, que ele goste, ou que ele tenha algum tratamento prescrito, que ele tenha necessidade, daí sim a gente vai pensar em banhos para gatinho. Né? Então, em princípio, não. Né? Mas se tu quiser acostumar, tem que ser uma coisa agradável, né? Porque senão for aquela guerra com o gato, né? Essa minha gatinha que tem 19 anos, eu 3 vezes na vida dei banho nela. Parecia que tava matando, né? Então, assim, não vou fazer porque vamos chamar a polícia aqui, né? É melhor não dar. Que eles se cuidam bem daí.
A Lese perguntou, eu acredito que deve ser em relação a cachorros, né? Cachorros machos, até que idade é bom castrar? Bom, a partir dos 7 meses, qualquer idade é bom castrar, né? Claro que quanto mais cedo tu fizer, assim, com relação a questões de saúde, né? Sempre o bom local que for fazer castração vai fazer um check-upzinho antes, né? Então, fazer um examezinho de sangue, ver se aquele bichinho tem condições de entrar em cirurgia, né? Então, em princípio, a gente sabe que tendo uma avaliação boa, tendo condições, ou dá para colocar, de repente, um bichinho que tem algum problema que tenha que corrigir, de repente, fisiológico aí, né? Dá para colocar em cirurgia em qualquer momento de vida. Tá? Hoje em dia a gente tem protocolos anestésicos, tem veterinários especializados na parte de anestesia, está bem avançado já esses protocolos, então a gente tem uma segurança bem boa, não tem por que temer assim de castrar o seu cachorrinho também, né? A cadelinha a gente sabe que tem mais problemas de propensão, se ela não for castrada, a desenvolver tumores, pode ter infecção uterina, né? Então, uma série de questões aí, sempre que tem o cio baixa imunidade, tem esse risco de fuga, né, de ser judiado, os cachorrinhos na rua é uma guerra, né? E depois são filhotes abandonados por aí. Então, se puder castrar bichinhos de rua, ajudar os bichinhos de rua, a gente sempre incentiva bastante, né? Mili, meu amor, eu tava louco de saudade de ti, ainda bem que tu aceitou o nosso convite. Assim, A meio gente assim, show... com tecnologia, né, Preto? Eu sei mais ou menos aqui, mas é tudo certo. Te agradeço. Eu coloquei aqui fixado, né, o Instagram da Emily e outras perguntas que vierem, entre em contato com ela lá direto. Você quer deixar os seus contatos aí? Então, pode deixar o Instagram aí, quem quiser, eu vou respondendo. Assim, a gente, às vezes, se está trabalhando, às vezes a gente não vê, eu deixo na gaveta meu celular, as pessoas ficam loucas, né? Mas, às vezes eu vejo, vou acabar vendo em algum momento. Só se identifica, dá um oizinho, explica o que é, assim, para eu saber quem é, que daí a gente já pode ajudar aí, né? Eu digo, não, a gente não tem a sabedoria de tudo. Se a gente não tem, a gente encaminha também, que tem bastante colegas aí para contribuir também, né? Você está trabalhando aonde, Mili? O Qual local que eu lugar? mais é a Agromeyer, né, ali na Bento, em frente ao Hospital São Pedro, né, ali 2 tardes, terça e quinta, e no sábado pela manhã até início da tarde. Tá? Daí ali é só entrar em contato com o pessoal, né, em Canoas lá eu faço mais atendimento da parte de farmácia, então não tem consultório, né. Mas é com eles assim, que eu tenho uma parceria assim, maior ali, que a gente está sempre atendendo ali, tem bastante gente, o pessoal está sempre bem disposto ali para receber todos. Se quiser aparecer lá, será uma satisfação também. Como é que é o nome? É bem pertinho aqui de casa. Como é que é o nome? Agromeyer. Agromeyer. Na frente do Hospital São Pedro, ali na Bento. Ônibus ali, isso, exato. Tá? É só conversar, o pessoal ele é bem bacana, também tiver alguma dúvida pode conversar com eles ali também, né, que a gente está sempre ali à disposição também. Certo? Obrigado, Mili. Te amo, saudades. Para dar continuidade ao nosso assunto aqui, nossos amigos pets. Então fala assim do amor à primeira vista que tu teve pelos pets, né? E também desse teu trabalho junto às ONGs. Por favor, o assunto é seu. Então tá, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Desde pequena, a minha família toda gosta de animais, mas a gente sempre tinha problema enquanto pequeno para adotar. Por ser filha de militar, a gente vivia mudando de cidade, então era aquela inconstância, né, de onde vou morar. Às vezes tinha casa, às vezes a gente tinha que ficar um tempo na casa de alguém até liberarem a casa. Então foi mais complicadinho no início. Com 3 anos, foi quando eu tive o meu primeiro, o Lupe. Antes teve o Shake, que daí acabou ficando com a minha avó adotou, roubou da gente, ficou com ela. E daí o Lupe, ele acabou tendo parvo, se não me engano, que eu era muito pequena e não lembro, ele acabou não resistindo, ele era muito filhotinho, ele tinha uns 3 meses. Daí ficou aquele trauma, daí fiquei um tempão sem adotar ninguém. Quando eu morei em Porto Velho, Rondônia, se não me engano, acho que foi em Porto Velho, tinha o clube lá dos milicos, e a gente ia com criança lá brincar, e a gente viu uma cadelinha lá, a Tuxa, que ela era uma baia. E a gente brincava com ela,
e ela tinha sido abandonada por um dos sargentos que moravam lá, que foi para outra cidade, deixou ela lá e ela virou meio do clube. Ela acabou ficando prenha e um dia a gente chega no clube e tá ela com 8 filhotes, assim. E daí chega eu, meu irmão e meu outro irmão mais velho e olha aquilo, tipo, ah, detalhe. Aí já começou minha veia de defensora. Eu lembro que os pessoal queria brigar com ela, ralhar com ela, não deixar ela dar a cria lá no clube. E a gente, criança, eu tinha uns 7 anos já, xingando a velharada e deixa ela em paz, e deixa ela ganhar os filhotes, e as crianças meio que protegendo. Daí foi meu primeiro movimento na causa, digamos assim. Ela teve, daí foi eu e meus irmãos, né? Com a cara mais pedichona do mundo falar com os meus pais, né? Bom, a Tuxa. E detalhe, a Tuxa, todo mundo queria adotar ela, mas ela era aquela cachorra que ela já tinha se acostumado a ficar na rua. Então ela não ficava em casa de ninguém, todo mundo cuidava. Daí acabou que a minha mãe, ah, vai, não vai, fica, não fica, enfim, deixou a gente pegar o Tuti. Que daí foi o que ficou com a gente ah, até acabar falecendo, né? E a Tuxa era muito demais, porque a gente tirou o tute dela, a gente pegou os filhotes no desmame. Então ela fazia via sacra, ela ia na casa de cada um que tinha um filhote dela. Era lindo de ver. Amamentava, a gente dava comida e ela saía para casa do próximo. E assim ela foi. E daí foi. Depois do Tuti tiveram os outros, né? O Tuti veio do norte, quando a gente veio morar no sul. Ele veio conosco. Tem várias histórias, dele uma live só das peripécias da gente conseguir. A gente veio de carro, né, Preta? Então tu vem descendo, a gente passou por vários estados para conhecer e para arrumar hotel que aceitava cachorro. Ali tu já. Ah, Ali nos perdida anos no deserto. 90 não existia, né? Não, aqui. Não, teve uma vez que a gente estava passando em Goiás, se não me engano, em Gogó da Onça, que o cara falou: Não, eu deixo o cachorro entrar. Só que vocês têm que me garantir que o cachorro não vai latir. Tipo, como isso? Não tem como, né? E daí foi que a gente tem várias histórias com o Tuti. E aconteceu que eu sempre trabalhei em outras causas, mas eu começava a ver algumas, claro que não querendo generalizar, alguns trabalhos no qual as pessoas começavam a ficar meio que desconfiada de vou ajudar, mas será que vai para onde eu estou ajudando mesmo? Desconfiança, né? Normal, enfim, tem falcatrua em todas as áreas, né? E daí que eu comecei a eu fazer as campanhas, né? De uma forma muito pequena para ajudar um senhor que mora perto da minha casa, os amigos ajudando. E num dos resgates que eu ajudei uma terceira pessoa, é bem isso, eu acho que ele queria que o cachorro miasse mesmo, Márcia. E num dos resgates, eu salvei junto com uma outra menina lá na Restinga umas cachorras, uma mãe que estava no meio do mato com mais 3 filhotes. E daí eu conheci o Gabriel nessa função de resgate em 2013. Eu conheci o Gabriel e a gente começou a trabalhar junto desde então. Ele fez, não era vira-latas, né? Era só protetor Gabriel Brasil. No início de 2013 eu entrei no meio. E daí desde então não paramos mais. Eu continuei tocando os outros voluntariados em paralelos, mas daí quando eu vi que os outros voluntariados já estavam. Eu voluntariei no Cozinheiros do Bem, por exemplo, que agora está enorme, tem um monte de gente voluntariando, graças a Deus. Então eu comecei a sair desses que já estavam bem servidos de voluntários e comecei a me focar mais com esse meu projeto com o Gabriel, que daí na verdade é eu, ele, mas alguns que vão entrando e saindo com o decorrer da caminhada, né? Que daí é o vira-latas de raça RS. Tentei te resumir, porque o tempo tá, tá curto. E aí eu trouxe esta moça aqui, ó. Ai, meu Deus! Que tá caindo de sono. Ela é do projeto. É a minha Afrodite. Olha pra lá, Afrodite, seja simpática. Que a Afrodite, ela é um dos resgates nosso do Lami. Uma criança pegava ela pelo rabo, ela ia alinhada e jogava na parede, assim, numa varanda. Daí, enfim, né? Crianças.
Eu tenho a teoria que, né? Enfim, prefiro não falar o que eu penso. Ah, ah, e daí a Inês, que tem o nosso lar temporário onde a gente deixa os nossos, quebrou a parede e resgatou a Afrodite. E daí eu trouxe ela e não os outros, porque como o nosso objetivo aqui é falar dos resgatados e das ONG, né? Ela aqui é minha 16 toneladas aqui, que é a que eu resgatei. Eu não sei se tu pode ficar à vontade, se tu tem alguma pergunta específica que tu queira saber do projeto. Eu resumi a história do início do projeto, foi mais ou menos essa a ideia. Atualmente em que pé está as questões, né, de manter a ONG, de ir para a rua, né, porque o trabalho de vocês é muito de rua, né? Como é que está essa questão aí? Como é que está o trabalho? Dificultou mais ainda? Como é que está a situação? Sim, o Gabriel ele é professor e eu sou autônoma, aí tu já tira que são dois loucos que se uniram, né? Porque é no perrengue pro perrengue. E o que nos ajudava muito a conseguir dinheiro é que a gente fazia brechó, né? Inclusive, a gente aceita a doação de tudo. Jornal, produto de limpeza, roupa, acessório, ração, castração, padrinho de castração. Então, isso complicou um pouco, né? Como a gente não pode fazer os brechós por causa de toda a pandemia, nos atrapalhou um pouco as vendas. A gente está começando a fazer no Instagram do Vira-Latas, né? E É, é complicado nessa questão, porque os cachorros continuam com fome, continuam pedindo ajuda. O nosso gasto é um gasto fixo bem interessante, porque em média a gente doa bastante, mas também tem bastante que a gente começa a ajudar, porque a gente faz uma adoção responsável, né, Preto? Que é diferente, não é descarte. A gente não tá para descartar os animais para qualquer pessoa, para daqui a pouco a pessoa colocar o animal na rua de novo, né? Então a gente faz uma entrevista, é bem criterioso. A gente costuma já doar os nossos abrigados castrados para já evitar, porque teve situações que, tipo, eu castro depois e o depois não chega, e daí prolifera e nasce mais bichinhos. A Afrodite foi uma que eu vi a Emily, né, falando da castração. A Afrodite ela foi castrada com 3 meses, 3 para 4. Ela era uma bolinha virada em barriga com a castração já. Claro, né? A gente tem um abrigo com muitos machos. De início, a gente prefere castrar as fêmeas por motivos óbvios, né? Não somente de doença. E daí depois os machos que tem algum problema, alguma necessidade, a gente vai castrando. Mas são N histórias. Tem as histórias da pessoa que diz pra ti assim: Lese, olha só, me ajuda com esse cachorro aqui. Eu te ajudo com ração, eu só não tenho como ficar com ele. Daí tu vai lá e recolhe. E daí a ajuda vem no primeiro mês e nunca mais vem a ajuda. E a gente não vai deixar de alimentar aquele cachorro, né? Tipo, tu não é do. Não vou te alimentar, né? E daí acaba dando mais dívidas, né? a Cassiele aqui perguntou um pouco mais sobre a ONG, aí tu reforça para nós o nome da ONG, e ela perguntou se ela é de resgate, de adoção ou de divulgação, ou se são as três coisas ao mesmo tempo. Qual é a função que tu exerce nela hoje? E a Carol também perguntou como faz para ajudar. Então, a gente ainda não é ONG no papel. Isso é um dos trâmites que a gente tá correndo atrás. Somos dois malucos. Ele protetor, porque acaba alguns no dele. Como tem alguns gastos para abrir, para fazer ONG, fazer a papelada, a gente acaba não tendo condições, acaba revertendo sempre em ração e coisas mais urgentes, né? Mas assim, a gente trabalha com resgate, trabalha com adoção e com campanha. A minha função, eu sou mais assim, a logística. Eu auxilio muito o Gabriel. O Gabriel, ele é o que tem a casa no qual ficam alguns dos animais. E eu ajudo ele na logística, do tipo, vou pegar cachorro, vamos salvar cachorro. Nossa, madrugada dentro, precisamos ter um cachorro tal. Porque isso também acontece. Agora vai a Lesiane revoltada. As pessoas colocam em rede social, em Facebook, quando eu tinha, no Instagram até não vejo tanto, mas no Face eu via mais. Tipo, tá lá o dia todo. Alguém ajuda a salvar aquele cachorro. Daí fica lá o dia todo. Alguém ajuda, alguém ajuda, alguém ajuda, alguém ajuda e ninguém ajuda. Daí quando tu vai ajudar, daí tu recebe crítica.
Porque tu foi ajudar e tu, realmente, a gente já tem um número elevado de cachorro, né? Tem os nossos que a gente... Mas daí tu vai deixar um cachorro lá quebrado pra não ajudar? Então a gente toma muita pedrada nesse sentido, sabe? Do tipo, tá, mas vocês já têm uma quantidade de cachorro, vocês vão ajudar mais. Claro, a gente tenta doar. Nosso sonho é que todos fossem doados. Mas a gente também vai ver um cachorro quebrado e não vai fazer nada. Não, a postagem ela é boa, mas né, o mundo precisa um pouco de ação também, né? Não só de postagem, né? Então a gente trabalha com essas vertentes de resgate, a gente faz campanha de castração, a gente tem alguns parceiros que ajudam com preço mais acessível, ou também campanhas que a gente consegue os animais de rua, às vezes, gratuito. A gente tenta padrinho, tem muitos que precisam de medicamento. A gente tem muitos, muitos cachorros idosos. Agora a gente está mais com cachorro do que com gato. Antes a gente tinha gato também. E os cachorros idosos é muito complicado, né, Preto? Porque a maioria das pessoas querem adotar cachorro de raça. Se surge um cachorro de raça abandonado, 2 tempos tu já consegue adoção para ele, né? Mas. E daí um cachorro vira-lata. E idoso, nossa, é praticamente aquele ali vai acabar com a gente no abrigo eternamente, o que é uma pena, né? A Afrodite, por exemplo, eu adotei ela. Teve a questão de que eu sonhei com a minha cachorra anterior, teve uma que me mostrava ela, por isso que eu adotei ela, e também porque ela tem muito medo de ser humano. Quando tu chega num abrigo, os cachorros vêm muito para perto de ti querer carinho. Ela era totalmente o oposto, ela se afastava e ignorava qualquer ser humano que chegava perto dela, devido aos maus tratos. Que segundo a veterinária dela, não vão, não, dificilmente ela vai perder esse medo. Então, isso quem adota tem que ter consciência. Que muitas vezes tu vai adotar um cachorro que ele tem os traumas dele. Então, tu vai ter que ter paciência de ter, de vocês se adaptarem um com o outro também, né? E as pessoas às vezes não têm paciência. Elas acham que simplesmente pegou um cachorro, é um bibelô. Agora com a pandemia, nos Estados Unidos ainda mais do que no Brasil, vários abrigos ficaram zerados, porque as pessoas se sentiram carentes, porque não tem, né, contato com humanos devido à quarentena e adotavam. Eu rezo para que isso não seja só durante a quarentena, que realmente fique. A gente conseguiu algumas adoções nessa quarentena e graças a Deus não devolveram e por enquanto, a princípio, não vão devolver. Mas a Kaon, acho que perguntou como ajudar. Dá para entrar no @vira-latas de raça RS, que é o do abrigo, ou falar comigo diretamente, que a gente conversa de como ir buscar, o que pode doar. A gente aceita doação de tudo, porque as dívidas seguem vindo, né? É água, é luz, é ração, é abrigo, é veterinário, e assim vai, né? Que maravilha. O pessoal que está chegando aqui, o nosso assunto do Conexão Haribo de hoje. Não, Cassiele, não fuja. Cassiele me perguntando, ficamos... Ah, não, tá. Eu pensei que ela estava dizendo para outro dia. Não, é para outra live, sim, claro. Espere, não fuja. Você que está chegando aqui no Conexão Haribo hoje, o tema é nossos amigos pet, então nós temos 4 experiências, né, de queridas amigas... eu não faltou a palavra. Que amam pets, que amam mais do que Pet tudo. Pet lovers. Então nós conversamos no início com a Emily Gomes, Maria Emily, veterinária. Estamos conversando com a Leise Morato aqui. E daqui a pouco nós vamos chamar a Cassiele na próxima aí, para a gente continuar essa conversa. Mas, destacando aqui o pessoal que está entrando, Mircon, Mircon, deu um oi aqui, o Márcio, bora apoiar essa ONG, eu escrevi ali @vira-latas de raça, ali é Instagram, né, Liz? Isso, Instagram tem Facebook. Eu escrevi ali, tem Facebook também, vira-latas de raça. Estou. Mais alguma pergunta? Olha, Mel Monteiro, a nossa ideia é o quê? Fala aí para nós. Não, a nossa ideia assim, é abrir a ONG com o tempo e a gente tem o nosso projeto, mas muitas vezes a gente acaba ajudando o outro, né? Os outros.
E a gente acaba ajudando mais pessoas que não são de ONG, que não têm um apoio tão forte. Então, é aquela pessoa que quer resgatar, mas daí tá sem emprego, ficou sem ração. A gente vai ajudando também, né? Tem mais pessoas que, quando a gente pode, alguma sobra ou alguma castração que a gente consegue, a gente repassa, né? Isso daí é muito legal na ideia que a gente teve, eu e o Gabriel, de. Tem uma galera da proteção em si que se ajuda muito. Tem alguns que não, que usam mais como palanque, né? Teve que é palanque eleitoral em alguns casos também. E, e a gente também precisa de voluntários físicos. Assim que acabar a quarentena, quem quiser, a gente também precisa de voluntários para ir lá nos ajudar a organizar os canis, ajudar a limpar, para quem gosta de ajudar, que a gente sempre precisa também. Valeu, Lese. Tá ali o Instagram dela, ali, Lese Morato. Quem quiser entrar em contato com ela para falar um Obrigada. pouco mais sobre trocar essa ideia, né, sobre os nossos pets, participar da ONG também ali, que é @viralatas de raça. E agradecer os amigos que estão aqui, que nós temos pouco tempo e daqui a pouco nós vamos abrir uma outra live, tá? Essa aqui vai ser encerrada. E aí eu conto com a participação de vocês para a gente voltar, que temos que conversar com a Cassiele Portal e com a Carolina Caon. Carolina, não esqueci de você. Eu jurava que eu ia conseguir dar 10 minutos só para cada uma. Mas esse assunto é muito... nos envolve muito, né? Então, lembrando para vocês que estão aqui de passeio, Conexão Haribo é o nosso encontro da Haribo com vocês, de domingo a domingo, 21 horas, na live aqui da Haribo. Depois fica disponível 24 horas no IGVT do Insta. E sempre às 10h15 da noite, lançado lá no YouTube, a conversa anterior, mas aí editada, legendada. É muito legal quando a gente consegue dar uma editada, né? Quando a gente consegue colocar uma legenda, a gente tira os problemas de conexão que dá de vez em quando, que as pessoas somem. Mas o mais legal é quando é ao vivo, assim, sabe? Quando a gente conversa. A Dariela mandando parabéns pelo trabalho da Lese, a Renata mandando coraçãozinho. Obrigada. Olha, a Mili dizendo, eu nem lembrava do tempo, deixar eu vou falando. Isso que ela dizia, quando eu convidei, eu não sei se eu vou falar, não sei. E eu só e a Giza falou, que é um momento complicado, né, que não se sabe a quem ajudar, né, de tantas pessoas de tantos ONGs necessitadas, né. Então, as últimas palavras dele. É isso que eu ia falar. Comprometido na live, tá? Isso que eu ia falar. Quem não puder ajudar uma ONG, sai de casa com um saquinho, com ração ou com o resto do seu almoço. Sempre vai ter um bichinho com fome, infelizmente. Então, se não puder, eu tô mal de grana, porque não posso ajudar com dinheiro. Leva o resto do teu almoço, leva uma sacolinha. Eu faço isso direto, quando eu vou em algum lugar e saio. Quando eu não encontro... Digamos, né? Fui numa lancheria, agora não mais, mas sobrou o X. Peço para levar. Se não tiver ninguém que queira, que eu não encontre alguém, tem um cachorrinho. Ajuda do jeito que pode, que cada um fizer a sua parte, o todo fica completo. E a gente aceita doação de tudo. Quem quiser pode me chamar depois para tirar dúvidas. E muito obrigado pelo espaço para abrir pelo projeto. E muito obrigada a todos pelo apoio, pelo incentivo. E espero que vocês se aproximem do projeto e conheçam os nossos abrigados e se envolvam, porque a gente tem histórias lindas ali para vocês. Ok, valeu, Lese. Tudo bom? Se você está me ouvindo, bata palmas. Pá. Cassi, por favor. Bem, Breto? Sim, melhor do que na hora do nosso teste. Fico feliz que está melhor do que na hora do nosso teste. Então, por favor, apresente-se aos nossos amigos e fale
quando começou esse teu amor pelos pets e como é que foi essa tua jornada aí até o momento das tuas funções atuais pelos nossos bichinhos. Conte-nos tudo. Uhum. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cassiele Portal, eu sou idealizadora do Cassi Pets e, bom, com animais começou desde sempre, porque eu cresci numa família que já tinha muitos animais, eu cresci em um sítio rodeado de animais, então a minha vida ela foi envolvida desde o início com isso, né? Eu não conhecia uma existência em que animais não fossem parte do meu cotidiano sempre. E eu fui aquela criança que, quando era pequena, queria ser atriz e veterinária. Deu certo, tá dando, tá quase. E, bom, eu venho tentando, nesse meio tempo, desde pequena, fazer com que minha vida se torne o mais próximo possível do que eu gosto. E nisso eu encaixo os animais. Então, como eu cresci no sítio, abandonavam muitos animais, eu me identifiquei muito com a fala da Lese, né? Nesse sentido de o pessoal abandonar. Então, a gente acaba a vida inteira atuando nisso, né? Então, a gente junta o animal de rua, a gente trata, a gente divulga. E aí, o que eu pensei? Até eu me formar, o que eu vou fazer? Né? Eu já ajudo a vida inteira, a gente já faz esse trabalho. Hoje, eu auxilio em algumas ONGs daqui de Porto Alegre, outras a nível Brasil também. Mas é diferente. É diferente quando é a gente que está tentando fazer alguma coisa, é diferente quando a gente quer realizar alguma coisa, né? Então, daí veio o Cassi Pets. Como a doutora falou na primeira live, as pessoas hoje têm os pets como filhos, né? Ou pelo menos esse é o movimento que vem acontecendo. E quem é que vai cuidar desses filhos? E, então, a pessoa vai trabalhar, o bicho fica em casa. E quando vai viajar, faz o quê? Então, várias demandas começaram a surgir no dia a dia mesmo, de quem convive com os animais, de quem trabalha, estuda com isso. E começou a crescer muito essa questão do pet sitter, questão do taxi pet. E eu pensei, bom, eu já vivo isso, já é minha vida, já é o que eu faço, já é o que eu amo. Eu também. E aí eu comecei o Cassi Pets, que hoje é uma empresa, tá num projeto, né? Estou tentando vários projetos participativos, mas a ideia é basicamente oferecer serviços do ramo pet, como pet sitter, que é o babá de pet, que é cuidar de gatinho, cachorrinho quando a pessoa vai viajar, passar um final de semana dando uma comidinha pro twister, que o dono foi viajar, limpando a gaiola, né? Então todo esse cuidado que o dono teria com o seu animal, ou que um hotel poderia ter, agora pode ter dentro da casa da própria pessoa, já que ele é um filho, né? Assim como a gente ama uma babá, por que não? Então tudo evolui, a gente evolui nas tecnologias hoje dessa live, ela nunca aconteceria. Ela acontece hoje, então por que não evoluir no nosso cuidado também com eles, né? E eu me encontrei nisso. Então até eu me formar, essa é a minha paixão, esse é o cuidado que eu tenho com eles. E você está fazendo veterinária onde? Eu faço veterinária na Uniriter. Na Uniriter. Mas que interessante esse universo de pet lovers, né? E quando pet lovers, pet sisters, e você tem algum animalzinho específico que você vai na casa cuidar, ou que vier você encara? Então, depende, né? Muitos que chegam até mim através de contatos de trabalho, ou eu já fiz estágio em algum lugar e o pessoal me conhece o trabalho e vai indicando, ou é alguém que, eu vi que tu fez uma live na Haribo, né? Que nem eu tava fazendo as postagens, vem alguém que me conhece, que conhecia outra pessoa, a Cássia cuida de bicho. Então acaba meio que sendo através assim, desse network mesmo, sabe? De contatos com pessoas, de divulgação nas redes. Porque como ele também é um trabalho novo no Brasil, né? Não é tão comum. Hoje a gente sabe que a realidade do Brasil ela não é tão evoluída assim também, a ponto de os pets terem toda essa qualidade em todos os setores da vida, né? Mas a princípio tem sido assim, através de contatos mesmo. Uma outra coisa, assim, por exemplo, como é que você faz a aproximação do bichinho, né? Por exemplo, eles não lhe conhecem, né? Ou seja, é que nem, sei lá, é um filho, né? Vai vir uma estranha, a mamãe e papai me trouxe aqui para uma babá me cuidar essa noite que eles vão dançar. E como é que você estabelece essa aproximação com eles para eles não lhe estranharem?
Uhum. Então, essa parte ela é um pouco desafiadora, porque vai também do entendimento que cada um tem do animal, né? Eu até postei essa semana no Insta um livro, que era um livro espírita sobre animais, sobre reencarnação de cachorros. Então, eu acho que isso varia muito da pessoa que vai cuidar, ter esse entendimento de quem é esse que eu tô chegando, aonde que eu tô chegando, né? Como que eu vou abordar esse ser? Ele não me conhece, eu também não conheço ele, é a casa dele, é as coisinhas dele, tem uma família ali. E na maioria das vezes os animais, eles estão protegendo a casa deles. Como é que eu vou chegar lá e eu que mando? Não pode. Né? Então, essa coisa de sempre fazer uma visita antes, para conhecer, para conversar, para ver a aproximação com o animal, ver quais são os limites deles também, né? Porque bicho tem personalidade. A gente pode ignorar isso quando a gente quiser. Bicho tem personalidade e eles sentem, não adianta. Então, é como uma criança pequena, é conhecer, é ver até onde vai, é tentar uma brincadeira. Como uma criança pequena, eu gosto de pensar que animais são crianças pequenas que talvez não cresçam. Fala um pouco sobre o teu projeto, o projeto da quarentena. Sim, então, como é uma parte do meu trabalho diariamente, dentro dos meus estágios ou da faculdade, esse cuidado com a proteção dos animais, dos resgates, quando chegou a pandemia, eu já estava envolvida com as militâncias pré-pandemia, né? Era algo que a gente já estava trabalhando. Então, como a questão da pandemia era algo que eu já estava militando, já estava inserida nisso antes dela chegar, né? Era algo que a gente já vinha militando em grupos de proteção, a gente já estava vendo esse movimento chegando. Quando ele começou, o que a gente pensou? A militância, até como a Lizzie falou, não é uma área que tenha recursos, né? A gente sabe que Porto Alegre hoje não tem políticas públicas eficientes, de fato, em relação aos animais. Nós não temos a Secretaria dos Direitos Animais aberta, funcionando e eficaz. Não temos um hospital veterinário. Não temos suporte governamental em relação a isso. Então, é mais ou menos cada um por si. Da onde que vem o dinheiro? Né? As pessoas que nem a Lese fala. Achei um bicho. Quem vai salvar ele aqui? Cadê as protetoras? Cadê as ONGs? Gente, protetor é gente que nem a gente. E ONG é um conjunto de gente que nem a gente. Sabe? Então, quando isso aconteceu, a gente pensou, precisamos dar um jeito de juntar recursos para manter o nosso movimento acontecendo. Porque acabaram os eventos, acabaram os brechós, acabaram as doações. Então, muito do nosso trabalho vem de conscientizar as pessoas de que justamente nesse momento em que não tem nenhuma ajuda, é justo o momento que a gente mais precisa. Então, foi de juntar várias protetoras, juntar vários doadores. Então, foi atrás de gente que desse ração, cesta básica, produtos de higiene para limpar os canis, porque não tem esse dinheiro, essa verba vinha de brechós, né? Que nem a Lese falou, era feirinhas, era ir na Redenção vender produtos, era fazer parcerias com os bares para vender produtos das ONGs e reverter esse dinheiro, ou produtos também, e reverter para os animais. E isso acabou, né? Então, a minha ideia foi justamente juntar as protetoras mais próximas de mim, para manter a questão do isolamento social, e ao mesmo tempo conseguir captar os recursos para a gente conseguir sobreviver. Né? E aqui eu não falo de um projeto para a gente gerar lucro ou para a gente sustentar os animais, mas para a gente conseguir não chegar ao ponto de ter que abrir o portão, botar eles para a rua, que nem a Lizzie falou, e não tenho mais o que fazer, não tenho de onde tirar. Né? E, bom, as pessoas também não têm, são 3 meses sem salário, né, Preto? É muita ilusão da gente pensar que o filho, ele vai se virar, sendo que nem a gente consegue se virar. Então, o projeto hoje, ele busca isso, né? Parcerias para divulgar a causa animal de Porto Alegre e disseminar a nossa necessidade, porque as pessoas não se importam com o que elas não veem, mas é uma realidade urgente, né? São animais passando fome, não é 1, não é 2, não é 500, né? Só aqui perto da minha casa, o projeto Quarentena Animal Solidária, ele está auxiliando mais de 300 animais hoje. Eu sou só uma, tentando, com várias outras pessoas, arrecadar essas doações. Então, a ideia é que todo mundo espalhe, que todo mundo seja solidário, que a quarentena não seja um momento para eu estar aqui na minha casa e esquecer que o mundo lá fora continua acontecendo. Ele está acontecendo. E ele está acontecendo de uma forma muito cruel com os animais e com as pessoas.
Então, chamar quem está vendo essa live, quem vê as nossas postagens no Facebook, seja no Cassi Portal, ou no Cassi Pets também, ou no Quarentena Animal Solidária, para que participem, né? Entre os debates que a gente tem da Quarentena Animal Solidária, tem grupos no WhatsApp também. Vamos discutir, vamos crescer, vamos construir isso juntos. Porque, às vezes, um tem uma coisinha, né? Um tem um jornal, outro tem uma ração, outro tem, sei lá, umas amostras. Vamos juntar. Outro vai fazer um teatro, eu vou levar minha banquinha, eu ponho a minha caixinha de doação e uma plaquinha. E a gente fica junto, sabe? Então, começar a entender que a gente está junto nisso. Que a gente não pode tratar os animais como filho dentro da nossa casa e atirar eles na rua no outro dia quando faltar comida. Não, isso não é causa animal, isso não é cuidado com os animais. Então, veio dessa ideia de, ok, todo mundo aqui gosta de bicho, todo mundo gosta de cachorrinho, fofinho, peludinho. E o resto? E o que tá na rua? E o que não tem comida? E o que tá doente? Né? Então, fica esse convite para vocês participarem do Quarentena Animal Solidária, participarem desse projeto de construção de união nesse momento, porque sem solidariedade a gente sabe que nem a gente nem os bichos vão conseguir. Né? Não importa o carinho que a gente tenha, é a nossa atitude, é a nossa ação que vai fazer realmente uma mudança acontecer, uma transformação. Né? Você tem no Facebook ou no Instagram o Quarentena Animal, Cassi? Então, a Quarentena Animal eu estou divulgando no meu Instagram, que é o Cassi Portal, e no Facebook também tem a página Cassiele Portal e o meu pessoal. E na Cassi Pets eu vou abrir no site, tem um site também agora, que é o cassipets.com, e vai ter um setor agora só sobre o projeto Quarentena Animal Solidária. Então, como ajudar, onde entregar doações, ponto de coleta, onde a gente vai estar fazendo as lives. O site ele foi atualizadinho hoje, eu dei uma repaginada nele, logo já vai ter essas informações também. O pessoal aqui... Opa! O pessoal aqui da Cão da Guarda, os voluntários da causa animal assumem sozinhos, né, as políticas públicas em Poa e região metropolitana. Existe um dos melhores hospitais veterinários da capital, porém a gestão marquesã extinguiu a seda. Isso aí já foi logo de cara que a gente soube dessa tragédia política, né? Ser voluntário é um exercício de cidadania. A Giza aqui parabeniza o pessoal aqui da Haribo pelo tema e também, principalmente, os nossos convidados, né, que estão enchendo aqui agente de informação. Aí a Mili Gomes, a nossa veterinária de plantão, ela fala que a SEMA assumiu a cadastro para protetores, claro que é burocracia, mas também é válido procurar essa assistência. De tempos em tempos tem como realizar inscrições para castrações. Mais alguma coisa que você queira falar, Cassi, que a gente não conversou? Sim. Eu achei essa informação interessante de compartilhar, que o que acontece? Assim como o projeto da Lese e do Gabriel ainda não tiveram condições de criar uma ONG e oficializar os documentos para fazer essas inscrições que o governo pede, ou algumas instituições, isso fica difícil. Porque aí tu pegam pessoas que têm 100, 50, 200 animais em um pátio, que passam o dia inteiro limpando, alimentando, medicando esses animais, geralmente em locais mais afastados da cidade. Então, os que eu ajudo hoje é Restinga Velha, Lami, Ponta Grossa, sabe? Não são locais que a gente está passando o tempo todo. Aí como é que essa pessoa vai se deslocar em plena quarentena, que a gente está sem ônibus, para atravessar toda a cidade, ir lá e tem que ter o cadastro? Não tem que fazer. Então, sabe, essa dinâmica, essa logística que o nosso governo tem hoje, ele não está de acordo com a nossa realidade. Por isso que eu digo, se a gente não tem um governo hoje que ele pode fazer isso de forma eficiente, vem das pessoas a urgência em pedir isso, a urgência em fazer e mostrar. Então, se não pode ajudar fazendo, ajuda mostrando, ajuda espalhando, ajuda agregando de alguma forma. Mas era isso, Preto. Obrigadão por vocês terem me convidado. Adorei. É sempre um prazer estar com vocês. Nossa, essa nossa pauta aí, nossa, vamos voltar, com certeza. O Chewbacca aqui tá sempre botando coraçõezinho. Deve ser pra mim. É o meu sobrinho!
O seu sobrinho é o Chewbacca? Não sabia. A Mili, né, falando do trabalho de proteção animal, conta com a solidariedade de todos e o pessoal do Cão da Guarda, os custos de manutenção de um abrigo são altíssimos e o déficit de voluntários é grande. Voluntariado não é hobby, é algo que existe muita responsabilidade. Uau, deu na lata, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Voluntariado não é hobby, é algo que existe muita responsabilidade. Cassi, voltaremos num outro momento, ok? Fica aqui com a gente, que vamos chamar a Obrigada, Carolina. gente, fico sim. Beijos. Né? Então é super interessante a tua experiência como mãe de pets, que tu pegou essas criaturinhas aí, né, novinhas, né, bem novinhas. Então eu queria que tu contasse para nós como começou esse teu amor pelos pets e a tua experiência aí com os teus 2 filhos, porque afinal de contas, né, você também tem uma vida agitada, é teatro, é hospital de clínicas, é correr para lá e correr para cá. Como é que tu administra esses meninos aí? Boa noite, gente. Obrigada por terem ficado até agora. Tá muito boa a live. Queria parabenizar, porque é muito importante essa iniciativa da gente falar sobre a proteção animal. Eu não sou protetora, mas estou sempre envolvida na causa animal. Eu não consigo, até pelo tempo, assim, por morar em apartamento. O Luciano me barra muito, porque volta e meia eu queria pegar algum bichinho. Nós já doamos uns 20 cachorros, assim, mas a gente acaba mantendo no lar temporário, coisas assim, porque realmente, às vezes cai um bichinho na nossa mão e tu tem que ajudar, né, até encontrar uma família, né? Eu fui criada em sítio, assim, na minha infância, então eu tinha contato com muitos bichos, eu era muito medrosa, e eu gostava muito de gatos, assim, cachorro eu tinha mais medo. Fui mordida várias vezes pela nossa cachorrinha, que era muito estressada, assim. Então, no início da infância, eu não era tão fã dos animais quanto eu fui me tornando. Foi ao longo da vida, principalmente na minha adolescência, que eu fui tendo, assim, mais afeição por cachorro, porque antes eu só tinha gato de estimação, quando eu fui morar em apartamento. E aí, por cachorro, eu me lembro, assim, foi bem marcante que uma das minhas melhores amigas da faculdade, ela adorava cachorro. E eu comecei a me aproximar mais, até que a minha mãe, quando ela teve o AVC, ela ganhou um cachorrinho. E aí a gente tinha esse cachorrinho, e esse cachorrinho fez a minha mãe levantar da cama, fez a minha mãe reagir. Esse cachorrinho foi terapêutico, assim, pra ela. E quando aquele cachorrinho caiu na minha família, eu mudei, assim, eu comecei a olhar os animais, assim, saindo daquela coisa que a gente tinha antigamente, que o cachorro ficava no pátio, que os animais ficavam no pátio. Por ter o cachorrinho dentro do apartamento, tu começa a ver que eles são muito próximos dos humanos. Que eles aprendem as coisas, que eles prestam atenção na maneira que a gente se comunica, que eles são responsivos ao que tu ensina. Aí isso começou a mudar completamente. E na faculdade tinha 2 cachorrinhos, né? Eu sou enfermeira, então na faculdade, ali no campus da saúde, quando eu saía do RU, como eu já não comia quase carne naquela época, eu como carne, mas como muito pouco. E eu normalmente não conseguia comer a quantidade de carne que vinha na porção, eu colocava no copinho, terminava de tomar o suco, colocava no copinho e levava todos os dias meu almoço para eles. E aí começou um relacionamento, assim, aí tu começa a se apaixonar. Então, quando eu comecei a namorar o Luciano, que é o meu marido, eu falei pra ele assim, ó, meu sonho é ter um cachorro. Meu, não um filho da minha mãe, que é o cachorrinho, né, que tava da minha mãe, eu queria ter um pra mim. Porque eu era irmã do Billy, não era dona do Billy. E aí surgiu o Benjamin, ele era de um canil de criadores da raça, não é um canil de matriz, assim, de fundo de quintal. Eram criadores que eram apaixonados por Shih Tzu, e o Shih Tzu é um cão muito dócil, é um cão muito bom para companhia, para idoso, e eles me ofereceram a venda do Benjamin. Eu falei, não, eu não vou comprar cachorro. Eu, particularmente, me posiciono, eu sou contra, com tantos animais abandonados, eu sou contra o comércio de animais. Eu acho que tu podes adotar o tipo, o tamanho, a idade que tu quiser. Tem cachorro abandonado para te escolher o que tu quer. Então, eu sou contra o comércio, né? E eu falei, eu não vou comprar. Só que o Benjamin era muito arisco e ele não foi vendido. Ele, com 8 meses, não tinha nome. Ele estava lá no canil e não foi vendido, porque as pessoas queriam pegar ele no colo e ele não deixava ninguém pegar ele.
Aí ela me mandou uma mensagem e falou assim: olha, esse aqui, ele é muito lindo, mas ninguém compra ele porque ele é arisco, ele não vai no colo de ninguém. Se tu quiser, eu vou te doar ele. Se tu não tirar cria, se tu castrar, se comprometer em castrar, né? Porque a gente não sabe também para quem tá doando, né? Também tem que se comprometer na castração. Se tu se comprometer em castrar ele, eu vou te doar. E eu disse, beleza, eu vou conhecer ele. Quando eu e o Benjamin, nós nos vimos, foi amor à primeira vista. E ela disse assim, olha, ele não deixa ninguém pegar no colo que nem tu pegou. Então tu pode levar ele imediatamente. E eu saí com ele embaixo do braço. E é uma coisa, assim, esse cachorro é uma paixão. E quando nós nos mudamos para o nosso apartamento, que nem nós compramos o apartamento e ele ficou... Eu separei ele do cachorrinho da minha mãe, que eles eram muito amiguinhos. Ele se deprimiu. Ele entrou em depressão. Ele ficava com o narizinho na porta o dia inteiro, triste, por estar sozinho. Aí eu adotei essa moça aqui, que eu vou tentar mostrar, porque eu adotei, ela era desse tamanho e ela virou um pônei. Essa moça aqui, ó. Dá oi, filha. Essa moça linda aqui, essa moça foi jogada fora ou se perdeu, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Ela tinha uns 40 dias, estava andando lá no Sarandi, na rua, desse tamanho assim, foi resgatada, levada por uma pet, ali com a importância dos protetores, né? Tinha uma guriazinha passeando na rua, viu ela, levou pra pet. Aí a pet, uma protetora lá do Sarandi, disse assim, não, vamos anunciar, porque ela é pequenininha. Eu vi a foto e me apaixonei. Eu entrei num cadastro de adoção. Olha que interessante. Eu também não sabia na época, 7 anos atrás, eu não sabia como funcionava. Entrei num cadastro de adoção, tinha vários casais interessados. Eu preenchi um questionário dizendo que eu podia pagar tratamento veterinário, que eu ia castrar, que a ração que eu ia dar para ela era de qualidade, que eu ia dar vacina. Tudo isso eu preenchi e fui buscá-la lá no Sarandi. E aí, depois disso, eu percebi, muito engraçado, porque eu era muito ligada ao Benjamin, e eu pensava assim, como vai ser com o segundo cachorro? Claro, não é a ver com mãe de humanos, mas guardadas as proporções, né? Tu tem um filho, tu ama aquele filho, como será quando chega um filho novo? E o Benjamin tranquilo, assim, arteiro de cachorro filhote, quando ele, né, veio para nós, mas assim, ele é de boas. E a Bibiana é completamente oposta a ele. Ela tá sempre, tu falou em passear, ela tá na rua, ela pula nas pessoas, ela tá sempre sorridente. Ele é sério. Eles têm personalidades opostas, assim. E foi uma paixão. Daí eu acabei me tornando mãe de pet, que eu nem esperava isso, né? Mas acabei me tornando mãe de pet. E eu só vou dar um oi aqui para a Giza. A Giza tá falando da experiência que ela teve com a Brenda, né? A Brenda era praticamente uma ovelha, né? A cachorrinha dela. E ela disse que a partir da Brenda que ela conclui que ela se tornou um ser humano melhor, passou a gostar mais dos animais e cuidar, inclusive, até mais das plantas. O pessoal do Cão de Guia aqui falando, né, reforçando a questão da castração, que é uma questão de saúde pública. E a Cássia diz que salvou um gatinho aí que ia ser sacrificado, teve que se virar nos 30, porque ela não sabia cuidar de gato, né, e hoje são 8 anos de amor. Mas quando o Benjamin recebeu uma irmãzinha aí, como é que foi? Teve muito ciúme? Como é que rolou a situação aí? Ele é muito tranquilo, assim, então ele foi muito generoso com ela era muito pentelha, ela puxava, ele tinha o cabelo comprido, da raça do Shih Tzu com o cabelo comprido, ele tinha chuquinha no cabelo na época, ela puxava ele pela chuca, assim, ela montava nas costas dele e andava se pendurando como se fosse na garupa dele, ela aprontou todas. E ele achava que era pai dela, então ele adotou ela como pai. Então ele fazia que nem gato faz, dava banho. Até hoje ela deita para ele lavar o ouvido dela. É um mimo, assim. E ela tem uma coisa com ele, que ele é muito esganado, e ele come a ração dele super rápido. E ela vai lá no pratinho dela e deixa 2 grãozinhos da ração dela para ele. Então ele come e fica esperando para comer uma coisinha no prato dela. Eles têm um relacionamento, às vezes eles dormem juntos na mesma cama, uma cama grande. E ele dorme sempre com o queixinho assim no quadril dela. Até que às vezes ela se irrita com ele, xinga ele, manda ele sair.
Eles têm um relacionamento com irmãos, assim. Eles querem o mesmo brinquedo, tu jogar um brinquedo pra cada um, não, é o mesmo brinquedo. É muito engraçado, assim, tu ver o relacionamento. Às vezes eles estão meio brigados, eles não estão na mesma peça. Às vezes eles estão grudados. Mas eles são, meu Deus, eles são apaixonados um pelo outro. E você aprendeu a lidar com eles assim no dia a dia ou você buscou alguma consulta para saber como lidar melhor com os dois? A Bibiana, como chegou filhotinha, trocou eu peguei o Benjamin com 8 meses, né? E a Bibiana chegou filhotinha, ela roeu a nossa casa inteirinha. Ela comeu meu CD do Legião Urbana, que até hoje eu não consegui comprar o igual, porque tá esgotado. Ela comeu o CD. Ela comeu um depilador, ela comeu paredes, ela comeu móveis. E aí, essa experiência é bem interessante, a gente resolveu levá-la para o adestramento, achando que ela tinha que ser adestrada. Quando nós descobrimos que quem é adestrado, na verdade, é o dono. Porque somos nós que temos que aprender a colocar limites, a trabalhar algumas coisas. Eu e o Luciano que fomos ensinados muitas coisas. E aí ela se tornou um cachorrinho, até pela experiência da rua, que eu não sei o que ela passou no tempo que ela ficou na rua, ela não gostava de colo, não gostava de abraço. E eu sou muito Felícia. Então, com o tempo, ela se tornou um cão muito dócil. Ela abraça, ela é muito doce. E a gente foi estudando, lendo e fez esses 2 meses de adestramento, que foi muito bom, assim, para ela parar de destruir a nossa casa. Porque uma vez eu cheguei do trabalho, só 2 histórias assim, engraçadas, quem tem cachorro vai se identificar. Cheguei do trabalho, tinha ganho um vaso de flores, de uma terra preta, assim. A Bibiana jogou o vaso da terra preta no chão e tinha terra preta por tudo. E ela fez uma cama na terra preta, quase. Eu sentei no chão para chorar, porque eu não sabia como que eu ia limpar aquilo ali. E outra vez foi quando eu deixei um saco de balas de chocolate em cima da mesa, aqueles toffs, e fui trabalhar. E a Bibiana, por ser muito patuda, ela puxou de cima da mesa e eles descascaram todas as balas, eles tiraram as balas de dentro da embalagem, comeram o pacote inteirinho e tinha baba de chocolate em toda a minha sala e as casquinhas de bala jogadas, porque eles não comeram um papel, eles comeram só a bala. Então, é que nem criança, se eles fazem arte. A Lizzie está falando aqui que o Argos, o cachorro dela, deve ter comido uns 15 CDs. Bom, dependendo do estilo de música, ele está muito bem, obrigado. Tu tem que tomar cuidado com o tipo de música que ele vai comer o CD. Talvez ele não se sinta bem. A Giza diz que a casa dela é toda destruída. A Dariela falando que ela tem 3 cachorros e uma gata, que também adorou o teu relato, Carol. E a Cássia falando do Cid, que ela guarda até os dentinhos dele. Carol, você e o Luciano é um casal que gosta muito, assim, merecidamente de curtir a vida, porque vocês trabalham pra caramba, então vocês gostam muito de jantar fora, sempre que possível, viajar. E qual é a maior dificuldade que vocês encontram porque afinal de contas vocês são uma família, né? Vocês não querem deixar eles trancados no quarto, vocês querem compartilhar essas coisas com eles, né? Fala para nós os lugares que vocês conseguem levar eles e qual é a maior dificuldade. Bom, a gente gosta bastante de sair, de viajar, então quando nós fazemos viagens para fora, né, a gente tinha toda uma logística. Minha mãe, quando tinha mais condições de saúde, cuidava deles e eu tinha um passeador que ia 2 vezes ao dia levar os 2 para passear, porque o Benjamin e a Bibiana fazem tudo na rua, então exige um passeador, né? Como minha mãe está mais debilitada de saúde, eu não tenho uma pessoa que vem em casa para cuidar deles, né? Mas eu deixo num dog sitter, né? Uma pessoa que cuida. E que faz esse cuidado com eles, que eles ficam lá os 15 dias da nossa viagem e tal. Uma pessoa de confiança, que é orientado. O Benjamin toma uma medicação, então ele dá a medicação para o Benjamin de manhã, a ração, tudo direitinho. E quando nós vamos viajar para lugares mais perto, nós já temos. Agora tem uma pousada, a gente gosta muito eu particularmente gosto muito de ir para a praia, então tem uma pousada na Praia do Rosa,
que são chalés que aceitam pets. Então, tu vai angariando, conhecendo lugares que aceitam cães. Então, tem vários restaurantes em Porto Alegre que tem área externa, ou que tem jardim, ou que tem uma parte externa segregada, que é onde tu pode levar o teu pet. Então, o Benjamin e a Bibiana, eles são bem acostumados a sair para comer conosco. Eu tenho fotos, assim, dos dois. O Benjamin geralmente senta numa cadeira e fica sentado, que nem uma pessoa. As pessoas param. Agora, a gente teve, no nosso casamento civil, que a gente foi para Nova Petrópolis, que eles foram, vários restaurantes lá em Nova Petrópolis podia levar. E aí, como eles ficam sentados muito comportados, parecem umas pessoas, as pessoas vêm, né? E se encantam e vêm conversar. Então, sempre onde a gente vai, as pessoas vêm puxar assunto e querem saber, porque elas se surpreendem como que um cachorro pode estar convivendo de uma maneira educada. Mas assim, o que eu digo? Todos os cães são que nem as pessoas, eles podem ser treinados, condicionados, educados para ter um comportamento mais tranquilo em sociedade. Graças a Deus, é diferente do caso da cachorrinha da Lazy, os meus não foram judiados, né? Eles não têm fobia social, não têm medo de ser agredido. A Bibiana nem sabe o que é agressão. Se alguém chutar ela, ela não vai saber nem o que estão fazendo, né? Então, o Benjamin já foi agredido numa pet shop, né? Foi tomar banho, foi maltratado. Então, até hoje, ele é muito tenso quando vai tomar banho, ele treme, ele ficou com esse trauma. Mas para lugares assim, cada vez mais está aumentando o número de hotéis que aceitam cães e restaurantes. Inclusive, tem um site aqui, o Luciano colocou ali, o turismo4patas.com.br, que fala das hospedagens por região que tu pode levar o teu pet. Maravilha, eu fixei até aqui o Luciano. O Luciano está aqui o Luciano, o senhor Caon está aqui ligado e eu já fixei ali a indicação dele, ali, ó, turismo4patas.com.br. Bom, Carolzinha, Preto, estamos... Não está me ouvindo? O Luciano, tá me ouvindo? Sim. O Luciano era aquele assim, eu não gosto de cachorro dentro de casa. O Luciano é homem de fora, né? Lá que os bichos ficam no pátio. Eu não gosto de cachorro dentro de casa, não sei se eu quero cachorro, não sei o quê. Passou uma semana, já era meu filho pra lá, meu filho pra cá. E ele é tipo assim, e ele fala de cães, assim, para todo mundo. Já foi até duramente criticado pelos colegas dele de trabalho, assim, por como é que ele tem filho cachorro. E o Luciano é a maior prova, assim, que ele se rendeu, né, aos filhos pet. Carolzinha, estamos encerrando a nossa live. É o tempinho aí para você dar um oi para o pessoal, falar um pouco também sobre o teu trabalho, né, de terapeuta. Eu vou fixar de novo o teu contato aqui no Instagram. É o tempinho aí para você se despedir dos nossos amigos e eu te agradecer a tua participação e pedir desculpa, né, que você ficou por último, mas um ia ter que ser o primeiro, o outro ia ter que ser o último, não tem jeito. Só a Bibiana que estava aqui sentada no sofá e ela cansou e ela saiu, ela não quis ficar toda a live, ela saiu fora. Eu queria falar duas coisas antes de encerrar a live sobre o mundo animal, tá? Tem vários estudos, a Emily pode complementar aí, tem vários estudos que falam da consciência dos animais, que é uma coisa muito nova, né? E assim, pessoal, falando uma coisa que até 1800 e pouco, vocês vão ficar até chocados com o que eu vou falar, mas assim, nem as mulheres em algumas sociedades eram consideradas terem alma, que dirá os animais. Então, foi a primeira vez com o Papa Francisco agora que ele falou sobre a alma dos animais. O Espiritismo já vem falando há muito tempo. Então, há uma dificuldade da sociedade aceitar os animais como seres sencientes, que têm a consciência. Eles não sabem se expressar da mesma forma que a gente e usam outras linguagens. Mas se vocês forem ver artigos, falam sobre a organização das galinhas. Não é só cachorro e gato, todos os animais têm uma arquitetura social e se relacionam entre si. O que faz a gente ter que repensar os nossos hábitos para o futuro no consumo de alimentos da origem animal, que eu acho que é importante a gente abordar isso também numa live sobre animais, embora seja sobre os pets, né, que são os que vivem dentro de casa. E sobre os cães, especificamente, tem vários estudos que falam que o raciocínio deles é equivalente a uma criança de 2 a 3 anos.
tá? Então, os cães realmente eles têm, quanto mais tu estimular o teu cachorro, conversar, explicar, orientar, mais responsivo e esperto e entendendo não só comandos, mas eles entendem frases mais complexas, que era uma coisa que antigamente as pessoas achavam que eles não entendiam. Tanto que eu e meu marido, a gente tem que cuidar o que a gente fala, porque os nossos cachorros estão prestando atenção e eles interagem se é do interesse deles. Tipo, sair, passear, visitar a avó, eles estão ligados no assunto. E uma última coisa que eu queria falar sobre o mundo animal é que foi aprovado na China, a China consumia carne de cães e tinha um festival de sacrifício de cães anual. E saiu essa semana, agora o Luciano até me mandou o artigo aqui que saiu no jornal, mas agora é proibido comer cachorro na China. Então, assim, isso em 2020, né, pessoal? Mas recém a gente está começando a ter uma luz um pouquinho mais, assim, né, sobre quem são os animais e o respeito que a gente precisa ter com esses irmãos que com certeza não estão na Terra por acaso e com certeza estão aqui para nos ajudar a evoluir enquanto todos seres espirituais que somos, em diferentes graus, mas todos temos direito à vida e ser respeitados, né? Então, é isso que eu queria falar, que eu acho que é importante a gente finalizar essa live tão bonita, falando um pouquinho sobre o respeito e a compaixão com os animais. E o Leonardo da Vinci já falava, né, sobre a nossa relação com os animais, falando que as pessoas que não aprenderam, né... Obrigado, Giza, o pessoal do Cão da Guarda, a Natália, que apareceu aqui só para dizer prima linda, concordo com você, concordo. O Luciano, Melissa, Emília, Cassiele, nosso amigo Márcio, que apareceu aí. Obrigada pelo convite. Vamos nos esquentar, que tá frio, né? Obrigado, Mili. Boa noite a todos. Beijos pretos. Beijo, Carol. Até a próxima. Obrigada. Beijo. E adote, Tchau. viu? Não compre, adote. Isso aí.